Salve, gente boa! 4 dias longe aconteceu tanta coisa, né? Muitas notícias, inclusive algumas que estão repercutindo até hoje. E eu vou falar delas com você. Vim te atualizar do que está acontecendo de mais importante no Brasil. Por exemplo, os bolsonaristas descobriram agora que o Bolsonaro não quer o impeachment do Lula. E ó, deu briga no ninho bolsonarista, viu? O Nicolas, o Ricardo Salles, outros apoiadores estão meio bravos com o Bolsonaro aí com esse papo de não queremos derrubar o Lula, só na eleição em 2026. Eu vou te contar essa treta aí no ninho bolsonarista. Também, falando em Bolsonaro, né? Tem uma perspectiva para o futuro dele. Qual é? Inelegível até 2030, como ele está? Não. Inelegível até 2056. Vou te contar por quê. Inclusive o seguinte, isso se mudarem a lei da ficha limpa, que estão querendo diminuir a pena, né? Porque se não mudarem, ele fica inelegível, possivelmente, até 2062. Você acha que ele vai estar vivo até lá? Vou te contar que história é essa, tá? E ó, tem mais gente da extrema-direita com problemas. Milei está enrascado lá na Argentina, correndo risco até de impeachment. Por quê? Porque ele patrocinou um golpista que deu um golpe de bilhões de reais, deixou muita gente no prejuízo, uma criptomoeda que foi lançada e o Milei botou para patrocinar, para divulgar, e isso deu um chabu danado, já tem até pedido de impeachment contra ele. Vou te contar essa história também, ó. Isso aconteceu nesse período que eu estava ausente, né? A morte da Vanessa Ricarte lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ela foi assassinada pelo ex-noivo, mais um feminicídio, numa das regiões que mais mata mulheres do Brasil, que é o Centro-Oeste. E aí tem novidade também nesse caso, tá? O governo de Mato Grosso do Sul, que é responsável pela segurança pública, é importante a gente deixar isso claro, fingiu que fez alguma coisa esse fim de semana. Fingiu! Vou te contar o que aconteceu. Fingiram uma reunião lá para dizer, olha, estão trabalhando. Estão nada, e eu vou te mostrar que não estão. Também tem PIBão, saiu o PIB, o resultado do PIB aí demonstrou que os urubus do mercado financeiro erraram feio, mais uma vez. Esse pessoal só erra, já falei até que eles erram 95% das vezes, esse número é estatístico, não é chute meu não, tá? Também as últimas notícias sobre o combate à dengue. Tem um problema esse negócio do combate à dengue. Já morreu mais de 100 pessoas no Brasil, viu? E aí, o que o governo está fazendo? Está vacinando? Está mandando dinheiro para combater a dengue? Está fazendo o quê? Vou te contar nesse vídeo aqui o que está rolando do governo federal para combater a dengue. Se está ou não está agindo, ou se está deixando a doença correr solta. Então, ó, vem comigo que eu te conto todas essas histórias em detalhes, porque eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir mesmo o politiquês, o juridiquês, o economês, o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. E já te peço também para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho. Te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá você não perde nenhum conteúdo, que nem sempre o YouTube avisa, né? Então lá você recebe. O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar. Também te peço, se puder, se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Esse trabalho aqui é bancado com o financiamento coletivo, com a sua contribuição. Quem puder ajudar e quiser, pode ser membro do canal. Aqui embaixo também tem um botão que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a mais usada, inclusive por quem contribui. E se não puder, não tem problema nenhum. O conteúdo continua existindo, vai continuar por aqui de graça para você. Te peço então, deixa o like, o comentário, a inscrição, um engajamento qualquer, que já é uma maneira também de você retribuir esse trabalho. Mas vamos nessa, que eu tenho certeza que você quer saber detalhes do que está rolando nesse Brasilzão, né? Olha só, saiu a prévia do PIB. A economia brasileira cresce 3,8% em 2024. Sabe o que é isso? É mais do que 2023, que ela já tinha crescido 3,4%. Agora 3,8%. E mais uma vez, os urubus do mercado financeiro, ó, chutaram lá na arquibancada quando eles fizeram a projeção do PIB. Erraram de novo. Você já tem uma estatística, saiu recentemente, que eles erram 95% das previsões que eles fazem. E aí você fica pensando assim, que profissão o cara erra 95% das coisas que ele faz e continua lá trabalhando sem perder o emprego? Então, e nenhuma, com exceção do pessoal do mercado financeiro. Por quê? Porque eles são pagos para errar mesmo, para urubuzar, para colocar uruca nas projeções quando o governo é de esquerda, porque eles não querem um governo de esquerda. Mas então, o crescimento da economia chegou a 3,8%, que é a soma de todas as riquezas, todo o dinheiro que o Brasil produziu em 2024, as empresas, todo mundo, tudo que circulou de dinheiro no país cresceu 3,8%. E ó, a instituição fiscal independente, essa notícia é de janeiro do ano passado, ou seja, bem no comecinho do ano. Instituição Fiscal Independente mantém projeção de crescimento do PIB em 1,2% nesse ano, reforça alerta fiscal, ou seja, ó, o governo pode gastar demais, hein? E a economia só vai crescer 1,12%. Resultado, cresceu mais de 3 vezes mais do que o previsto, 3,8% é isso que a gente está vendo agora com o resultado dos empregos, com o resultado do crescimento da renda, né? Nunca houve um desemprego tão baixo na história do Brasil,
crescimento da indústria de todo tipo, de qual que você imaginar, está crescendo no Brasil, o comércio está crescendo no Brasil, o turismo está crescendo no Brasil, e o resultado do PIB demonstra claramente isso, 3,8% e não 1,2%, como era a previsão do mercado financeiro. Eles erram tanto que, olha só, o mercado projeta rombo fiscal de até 1,2% do PIB em 2024. Sabe qual foi o déficit fiscal? 0,09%, ou seja, eles erraram em 1,1%. Em 1000%, 1100% eles erraram a projeção de déficit público no Brasil. O Brasil bateu a meta, que era a meta de inflação zero, porque 0,09 é considerado dentro da meta, poderia chegar até 0,25%, né? Muito distante daquilo que o mercado financeiro também projetava. O Banco Central fez essa projeção aí. De novo, errou. O Banco Central de quem? Aquele que era administrado na presidência do Roberto Campos Neto, né? É antes do atual presidente lá, que é o Galípolo, ter assumido. Então, mais uma vez está demonstrado a má vontade e o mercado quebrou a cara de novo com o governo Lula. Então essa é uma boa notícia. A economia cresceu 3 vezes mais do que o previsto pelos especialistas, que eu já vou começar a chamar de especialistas com aspas, porque é isso que eles têm demonstrado ser. E aí, vamos mudar de assunto, que é o seguinte, Bolsonaro, a gente está falando de Bolsonaro na chamada desse vídeo aqui, o Bolsonaro, todo mundo falando em chamar uma manifestação para pedir o impeachment do Lula, e o Bolsonaro já jogou uma água fria na galera, já jogou água no chope dos bolsonaristas. Bolsonaro reforça, fora Lula só em 2026. Terá de impeachment não, segundo o líder máximo dos bolsonaristas. Não tem essa, ó, deixa só para eleição, lá a gente vê, não tem clima para ter o impeachment do Lula agora. Não foi com essas palavras que o Bolsonaro falou? Não, mas ele deixou muito claro no vídeo que ele gravou para as redes sociais, que é esse vídeo aqui. Vamos assistir rapidinho, que é bem curtinho, tá? Para você ver como ele não conta com a ideia do impeachment do Lula. Dá uma olhada. Meu fone até prendeu aqui, mas eu consegui soltar. Dá uma olhada. Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Então, você viu, né? Fora Lula em 2026, ou seja, vamos ganhar do Lula na eleição. Não é para derrubar o Lula com impeachment. E a anistia ele quer para imediatamente, né? Anistiar os golpistas lá, porque obviamente isso também o beneficia. Rapaz, isso deu uma treta com Nicolas Ferreira, com Ricardo Salles, que são dois bolsonaristas assim, raiz, né? O Nicolas fez uma postagem no Twitter dizendo o seguinte, ó, graças ao movimento de impeachment da Dilma, o Bolsonaro ganhou ainda mais força. Não dá para cravar o futuro assim. Não estou entendendo por que não deixar as pessoas manifestarem sua indignação nas ruas. O poder, pelo jeito, não emana do povo. Olha o Nicolas tretando com o Bolsonaro. O Ricardo Salles, que foi o ministro do anti-meio ambiente no governo Bolsonaro, foi bem mais forte, bateu pesado. Dá uma olhada. É fora Lula, não tem essa palhaçada de fora Lula 2026, coisa nenhuma. Se der para tirar esse cara o quanto antes, melhor. Se não der, seja por causa do apertado calendário eleitoral ou qualquer outra razão inerente à política, paciência. Daí a gente tira pelo voto em 2026, beleza. Mas o Brasil não aguenta mais essa turma aí não. Chega, já deu. Então ó, já está avisando que tem essa conversa para eles, não de fora Lula só em 2026. Eles querem para agora. E aí que eu quero ver por quê? Porque o chefe está dizendo que não é para agora. O cara que manda no gado todo está dizendo que não quer para agora. E por que será que ele não quer para agora? Ele acha que vai deixar o Lula sangrando até acabar o mandato dele e ele não vai conseguir se reeleger. Mas os bolsonaristas não estão concordando muito, já deu treta, né, interna. Quero ver agora os próximos passos. O que o Bolsonaro vai dizer, como é que ele vai reagir a essa chamada de atenção, tanto do Ricardo Salles quanto do Nicolas, que são dois seguidores importantes dele aí, né? Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer para reagir a isso. Falando ainda em Bolsonaro, olha só, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, ele avisou os ministros do Supremo Tribunal, falou, ó, a denúncia está prontinha já para apresentar para vocês. Eu já estudei o relatório da Polícia Federal, já fiz as minhas observações, está tudo certo, possivelmente essa semana ainda, ou seja, antes do Carnaval, a denúncia deve ser apresentada no Supremo Tribunal Federal. E aí, meu amigo e minha amiga, a denúncia não é brincadeira não. PGR pode pedir pena de até 28 anos de prisão para Bolsonaro de jornal. E é aí que eu disse para você, lá no comecinho do vídeo, que ele vai ficar inelegível até 2056 ou 2062. E por quê? Porque é o seguinte, qual é o esquema de inelegibilidade? Se o PGR pedir 28 anos de prisão para o Bolsonaro,
o Supremo Tribunal Federal julgar, condenar e concordar com esse pedido de pena, esse período em que o Bolsonaro está cumprindo pena, ele fica inteiro inelegível. Então, 28 anos de inelegibilidade. Ah, mas ele está no semiaberto, está no aberto, já pode se candidatar? Não. Ele pode até mudar, ao passar dos anos, é claro, ele vai começar a cumprir pena no regime fechado, depois de um tempo ele vai para o semiaberto, que é aquela história, sai de dia e volta para dormir na cadeia, e depois de mais alguns anos, ele poderia ir para o regime aberto, mas tudo isso está dentro do cumprimento da pena. Enquanto não acabar os 28 anos, Bolsonaro está inelegível. Então, a gente está hoje em 2025, se você botar 28 anos aí, vai dar 2056. A pena do Bolsonaro termina ali, 2054, na verdade. E aí eu estou calculando o quê? Se eles realmente mudarem a ficha limpa, que eles estão querendo mudar a lei da ficha limpa, em vez de ser 8 anos de inelegibilidade, ser só 2, aí sim ele ficaria inelegível até 2056. Por quê? Porque o prazo de inelegibilidade da lei da ficha limpa só começa a contar depois que termina o cumprimento da pena da justiça. Então, se o Bolsonaro pegar 28 anos de cadeia, ele fica 28 anos de prisão, aí quando termina a pena, começa a contar o prazo da inelegibilidade da lei da ficha limpa. Se eles realmente diminuírem para 2 anos, significa 28 anos mais 2. Como ele deve ser condenado em 2026, né, com o início do cumprimento da pena no início de 2026, isso daria 30 anos de inelegibilidade. 28 da pena mais 2 pela lei da ficha limpa, o que daria aí do 2056. Porém, se eles não mexerem na lei da ficha limpa, continua valendo 8 anos de inelegibilidade. E esses 8 anos só começam a contar depois dos 28 anos do cumprimento da pena, o que daria 36 anos de inelegibilidade. Ou seja, Bolsonaro só em 2062 poderia ser candidato a alguma coisa. Ele está com 60 e tantos anos, quase 70. Você acha que ele vai estar vivo em 2062, meu amigo, minha amiga? Essa condenação, se ela vier mesmo, ela vai acabar definitivamente com a carreira política do Bolsonaro. Não tem a menor chance dele voltar a se candidatar alguma vez a ocupar de novo algum cargo público. Já era. Para sempre. Amém. E no dia que o Gonê denunciar o Bolsonaro, eu vou estar de terno e gravata aqui apresentando esse programa para você. Pode esperar, porque a ocasião merece. Te prepara, se você quer tomar aquela champanhe, aquele espumante ou aquela cervejinha em comemoração à denúncia, já está na hora de comprar e colocar na geladeira, porque essa semana sai, tá? A condenação, a prisão, aí é outra comemoração. A gente comemora de novo, não tem problema, isso demora um pouco mais, mas a gente comemora lá na frente, não tem problema nenhum. Ó, PGR deve denunciar Bolsonaro por trama golpista e parlamentares tentam acelerar a aprovação da anistia. Vou até aumentar um pouquinho aqui para você ver a carta capital. Tá esse desespero lá na Câmara, tentando aprovar a anistia para ver se livra a cara do Bolsonaro, né? Acontece que o Supremo Tribunal Federal já disse que golpe de Estado não permite anistia. Então, mesmo que os deputados aprovarem, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar essa anistia para o Bolsonaro e para as pessoas que tiverem sido condenadas por tentativa de golpe de Estado, porque este crime específico não permite que tenha anistia. Então não vai adiantar nada, mas mesmo assim, né, eles querem criar um fato político, estão trabalhando em cima para ver se conseguem aprovar, estão pressionando o presidente da Câmara, pressionando o presidente do Senado para eles pautarem o projeto de emenda da Constituição, querem que vá logo para a Comissão de Constituição e Justiça de volta, para ver se faz o projeto andar. Eles estão apressadíssimos, né? Eles estão tentando aprovar a anistia mais ou menos ao mesmo tempo em que o PGR vai denunciar o Bolsonaro, para tentar criar um ambiente, assim, uma notícia, aprovamos a anistia. Mas não vai acontecer, fique tranquilo que isso não vai acontecer. Eu duvido muito, inclusive, que a anistia passe no Congresso, mas mesmo que passar do Supremo Tribunal Federal, ela não passa. Bolsonaro não vai escapar e nem nenhum dos outros golpistas. E a expectativa dessa denúncia agora é o seguinte, você viu que foram 40 indiciados no relatório da Polícia Federal. Só que não deve sair todo mundo denunciado de primeira. O PGR também falou que ele deve separar em partes e colocar primeiro denunciar as lideranças, os chefões da quadrilha e depois as pessoas do andar de baixo que participaram daquela organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Então, essa semana deve sair a denúncia contra o Bolsonaro, que, como chefe total da quadrilha, e contra o Braga Neto, contra o Augusto Heleno e algumas outras pessoas que estavam ali na cabeça, na parte de cima da estrutura que tentou dar o golpe. E aí, nos próximos dias, talvez mês que vem, aí deve sair as denúncias das outras pessoas. Mas Bolsonaro, essa semana, eu volto aqui para te contar. Eu estou preparado para ouvir a PF tocar a campainha às 6 da manhã, diz Bolsonaro. Essa matéria é do dia 30 de janeiro desse ano, ou seja, não é de hoje que Bolsonaro já está com a mala pronta, do lado da cama, com as roupinhas, com pijama, escova de dente, tudo preparadinho para ir para a cadeia, porque ele sabe que a qualquer momento, ó, toque, toque, toque na porta dele e Bolsonaro
vai dançar, pode esperar que vai dançar. E ele já está esperando. Aposto que não está dormindo de cueca, está dormindo vestido inteiro, que é justamente para não ser pego de surpresa. Imagina se chega um policial filmando ainda a abordagem na casa do Bolsonaro e o Bolsonaro lá de cueca. Então ele não está dormindo de cueca e já está com a mala na cabeceira da cama ali prontinha para ir para a cadeia, porque ele está preparado. Qualquer momento isso pode acontecer, não duvide não. E principalmente agora que ele voltou a atacar as eleições, tentar criar de novo um ambiente para poder confrontar a justiça, né? E isso é um fator que pode levar ele para a prisão antecipadamente, tá? Pode virar um motivo de prisão preventiva. Até agora a justiça não decretou, mas isso é sim, se ele continuar atacando o sistema eleitoral, isso pode vir a ser o motivo para uma prisão preventiva. E aí a gente vai ver Bolsonaro dançar, bonitinho, miudinho. E ó, não é só o Bolsonaro que está com problema, que está em apuros não, viu? O Milei está numa enrascada. E ó, numa enrascada por quê? Porque ele ajudou a patrocinar um golpe em milhares de pessoas no mundo inteiro. Pois é, o que ele fez? Ele divulgou o lançamento de uma criptomoeda, essa criptomoeda disparou, depois despencou, todo mundo perdeu dinheiro. Isso em questão de horas, em 3 horas aconteceu tudo isso. Vou te contar essa história, porque isso pode levar até mesmo ao impeachment do Milei. Justiça argentina vai investigar se Milei cometeu fraude para promover criptomoeda em suas redes. Vamos aumentar mais aqui para você ver, ó. Olha lá. O que acontece? Sexta-feira passada, o Milei fez uma divulgação de uma criptomoeda. Uma empresa americana, com 2 sócios, que lançou uma criptomoeda chamada Libra. E aí, olha só, o Milei foi lá para o Twitter e publicou: "La Argentina Liberal cresce. Este projeto privado, que é particular, se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina, fomentando pequenas empresas e empreendimentos na Argentina. O mundo quer investir na Argentina." Aí ele mete o link do projeto e não sei o quê, põe o nome da criptomoeda. O que aconteceu? Poxa, que legal, né? Uma criptomoeda para fomentar o crescimento do pequeno empresário. Poxa, vamos comprar. Saiu todo mundo comprando, milhares de pessoas compraram, uma loucura. Aí o negócio que custava centésimos de dólar passou a valer quase $5.000 em questão de 2 horas. E aí, como subiu desesperadamente, um monte de gente, vamos vender para ganhar lucro. Os donos do negócio, que é quem lançou a moeda, vendeu rápido para lucrar, lucrou bilhões de dólares. E aí essa venda rápida fez o preço despencar. E aí em 3 horas ela disparou e caiu para menos de 50 centavos de dólar. A galera que comprou ficou no maior prejuízo. Uma coisa de louco. Milei promoveu o criptoativo que movimentou milhões e depois colapsou, né? Que é o que aconteceu aí a partir desse tweet dele. Todo mundo correu para lá, os extremistas de direita, uma criptomoeda do Milei, vamos comprar, aquele é o cara, pum, caíram no golpe. E caíram no golpe por quê? Porque o presidente incentivou, o presidente falou: galera, bora comprar essa moeda que essa moeda é boa. E olha o resultado disso. Influenciador diz ter perdido $1 milhão em criptomoeda indicada por Milei. Um influenciador americano. O cara mexe com criptomoeda, compra Bitcoin, essas coisas. E aí quando ele viu a oportunidade, correu para comprar a moeda do Milei, $1 milhão. Isso é 5 milhões e 700 mil reais. E o cara perdeu tudo em 3 horas. Tipo, sei lá quanta grana esse cara tem, mas imagina, se eu perdesse quase 6 milhões de reais, eu rasgava de raiva. E é mais ou menos o que aconteceu. Eu vi um outro influenciador também xingando o Milei de tudo quanto é nome que você puder imaginar. Nem posso pôr o vídeo aqui de tanto que ele xinga, porque perdeu $250 mil, que dá quase $1 milhão e 200 mil reais, também em 3 horas. Um monte de gente, parece que 40 mil pessoas que foram lesadas no mundo inteiro. E aí, o que acontece a partir de então? Após polêmica com criptomoedas, o empresário diz que pessoas cobravam para facilitar a reunião com o Milei. Olha isso. Por quê? Porque aí começou a se investigar. Qual é a ligação que o Milei tem com esse cara que lançou essa criptomoeda e aparentemente deu um golpe em todo mundo? Aí foram pesquisar e descobriram o quê? Que o cara esteve com o Milei em outubro do ano passado. O bilionário norte-americano Charles Hoskinson, cofundador das criptomoedas Ethereum e Cardano, afirmou que teve num evento de outubro e que tinha os assessores do Milei cobrando para deixar ele chegar perto do Milei para ter uma reunião com o Milei. Queria grana. E aí ele não topou pagar, então não teve a reunião. Porém, por outro lado, o cara que fez essa criptomoeda aí do rolo, que despencou e deixou todo mundo no prejuízo, ele esteve nesse evento e ele se reuniu com o Milei. Tá aí, ó. O singapurense Julian Pi, CEO da empresa Tal, que é uma das empresas por trás da criação da Libra, essa criptomoeda furada,
também esteve no Tech Forum, que é o evento, de acordo com o jornal argentino La Nación. Na época, Pi comentou, chegou a postar uma foto com o Milei e disse que teve a honra de conversar em profundidade com o presidente argentino. Temos algo grande sendo preparado para a Argentina e a América Latina. Portanto, fica atento a esse espaço. Era exatamente o lançamento dessa criptomoeda furada que levou um prejuízo gigantesco para milhares de pessoas, um prejuízo bilionário. Escândalo na Argentina, criador da criptomoeda confirma que é assessor do Milei. Sim, ó, são dois fundadores dessa criptomoeda. Um é o cara lá, o singapurense que eu falei, que diz que esteve com o Milei, que anunciou essa criptomoeda. Você viu lá, ele disse que conversou profundamente com o Milei, ou seja, ele teve tempo para explicar detalhadamente o que ele estava fazendo e tal. O outro cara, que também é da empresa que criou, que não é só uma empresa que criou essa criptomoeda, diz que trabalha com o Milei. O escândalo financeiro, vou aumentar que é muito pequeno aqui para você ler, né? Vamos lá. O escândalo financeiro e político deflagrado pelo presidente da Argentina aprofundou-se quando o criador da Libra, Hayden Marks Davis, foi às redes sociais confirmar que é assessor de Javier Milei. O empresário norte-americano publicou o vídeo no domingo. O negócio estourou na sexta-feira. 2 dias depois, ele publicou um vídeo em que afirma que está trabalhando com Milei e com sua equipe num projeto de tokenização muito maior. Ou seja, isso aí que aconteceu, essa roubada que uma galera caiu, é só a pontinha do iceberg. Tem coisa muito pior ainda, segundo o projeto do cara. Oposição pede impeachment, deixa eu aumentar aqui também, olha lá. Correio Brasiliense, oposição pede impeachment de Milei por divulgar criptomoedas. Já está esse problema em cima dele. A oposição foi para cima, já entrou com um processo de impeachment, vai ter essa investigação da justiça. Ele retirou o tweet, falou que tirou o corpo fora, falou que não conhecia direito o cara, que não entendeu muito bem a proposta. Enfim, como que um presidente da República indica para você, cidadão comum do mundo inteiro, porque ele tem gente que segue ele no mundo inteiro, indica para você comprar uma criptomoeda que ele nem sabe direito o que é. Enfim, agora ele está sendo investigado por supostamente saber sim o que era e ter participado conscientemente desse golpe. Porque é assim que as autoridades argentinas estão tratando, como um golpe. Porque toda a estrutura da criptomoeda, os donos que venderam depois de derrubar o preço, tudo isso foi construído de um jeito que é bem característico de golpe, segundo as autoridades argentinas. Então agora eles querem saber, o Milei sabia? O Milei ajudou a dar esse golpe? Se ajudou, vai em cana, provavelmente vai ter uma multa pesadíssima e pode sim sofrer o impeachment. Está enroscado, tem o pessoal da extrema-direita que não está sabendo como lidar com essa situação, tem ninguém nem falando, tá? Eles não estão nem falando sobre isso, estão correndo o assunto mais que o diabo corre da cruz, justamente porque não tem como defender o Milei numa situação dessas, né? Então agora eles ficam aí, né, todos amarelinhos, sem graça, aquele sorriso amarelo, porque não sabe o que dizer para defender o Milei nessa história das criptomoedas. Vamos aguardar para ver o que acontece. Gente, nesse período que eu fiquei fora, foram 4 dias, aconteceram muitos fatos. Né? Eu fiquei 4 dias fora porque eu fui participar da premiação lá do Prêmio Best em Porto Alegre. Fiquei em 8º lugar no Brasil inteiro na categoria jornalista influenciador, que muito me honra. É o meu 2º ano trabalhando aqui na internet com você. No meu 1º ano eu já fui indicado, fiquei no top 10, fiquei em 10º lugar. E no 2º ano, em 8º lugar. E lembrando que esse 2º ano é o 1º ano de YouTube, tá? E aí eu tive lá, enfim, esses dias não consegui postar nenhum conteúdo e não consegui falar desse assunto, que é um assunto extremamente importante, delicado, que é o feminicídio. Aconteceu um assassinato em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, de uma jornalista, ela era assessora de imprensa do Ministério Público do Trabalho, a Vanessa Ricarte. E aí, esse caso assim, chamou a atenção do Brasil inteiro, porque foi uma pessoa que procurou a polícia, porque estava sendo vítima de cárcere privado pelo ex-noivo, e a polícia não a ajudou, ela voltou para casa e foi assassinada. Né? E aí eu vou te contar um pouco, porque tem novidade relacionada a esse caso. Tá? Ontem, domingo, a Vanessa Ricarte faria 43 anos de idade. Seria o aniversário dela ontem, 16 de fevereiro. Essa reportagem aqui que você está vendo no blog da Mariana Couto, ela foi escrita por uma colega minha que trabalhou comigo há alguns anos, que é a Cláudia Geiger, uma repórter excepcional, uma grande jornalista, que ainda mora em Campo Grande. Fomos colegas de redação lá na TV Morena, que é a afiliada Globo em Mato Grosso do Sul. Passei 4 anos por lá, então conheço bem Campo Grande, conheço bem o histórico de violência contra a mulher da cidade, fiz várias matérias a esse respeito quando morava lá. Conheci a Vanessa Ricarte trabalhando como assessora de imprensa, atendendo a gente, jornalistas de redação, e assim, além de ser muito lamentável essa situação, o que aconteceu com ela é principalmente por conta do descaso do Estado, do poder público, que deveria garantir um mínimo de segurança para ela. E aí é que eu queria falar sobre você. O governo de Mato Grosso do Sul fez uma reunião no próprio dia em que ela completaria 43 anos. Por quê?
já prevendo que essa é uma matéria falando dos 43 anos de idade, do aniversário que ela deveria fazer e não conseguiu, o governador chamou um monte de gente lá das outras secretarias relacionadas a direitos humanos, justiça, uma série de áreas do governo, para fazer uma reunião no próprio domingo, para criar uma manchete, né? Pelo menos, ó, tem uma foto aqui, ó. O governador lá no final, Eduardo Riedel, e as outras pessoas envolvidas nessa reunião. Todo mundo sentadinho, tiraram a foto, divulgaram a foto, ou seja, aparentemente, tudo que eles queriam era isso mesmo. Por quê? Violência contra a mulher, reunião do governo de Mato Grosso do Sul, discute medidas, mas sem ações concretas. Ou seja, o que saiu dessa reunião? Absolutamente nada. Zero. Foram lá, fizeram uma reunião, depois divulgaram um comunicado para a imprensa, dizendo o seguinte: olha, os números aqui de Mato Grosso do Sul de violência contra a mulher são realmente muito altos, são muito elevados, é um problema grave, vamos ver o que a gente faz aqui. Ou seja, ninguém apresentou uma proposta nessa reunião para falar, olha, sei lá, vamos fortalecer a Patrulha Maria da Penha, vamos mandar verba para a Delegacia da Mulher, vamos abrir novas unidades da Delegacia da Mulher, sei lá, qualquer coisa, vamos fazer uma campanha publicitária de esclarecimento das mulheres para elas pedirem. Nada foi apresentado nessa reunião. Foi uma reunião para tirar foto e divulgar para os meios de comunicação. E ó, quem está falando isso não sou eu não, tá? Você vai ver. Enfim, o mais importante dessa história toda é o seguinte, ficou muito caracterizado que a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul mentiu nesse caso. A Vanessa procurou a Casa da Mulher Brasileira, que é uma instituição que é criada no governo Dilma para dar suporte a mulheres vítimas de violência. Eu estive muitas vezes na Casa da Mulher Brasileira, lá em Campo Grande, fazendo reportagens. O que é essa estrutura? Deveria ser incrível, fantástica, mas aparentemente não é isso que acontece. Por quê? É um prédio e dentro desse prédio tem tudo que a mulher precisa para ser ajudada. Tem uma delegacia de polícia especializada em violência contra a mulher, tem um escritório do Ministério Público, tem uma vara da Justiça e tem um abrigo para as mulheres ficarem acolhidas se elas não tiverem condição de voltar para casa. E também tem apoio médico e psicológico lá. Isso foi criado pela Dilma. A primeira Casa da Mulher Brasileira do Brasil foi aberta em Campo Grande. Essa que a Vanessa procurou. Depois, outras foram abertas em outras capitais do país, em outras grandes cidades, mas essa de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, foi a primeira do Brasil. Então, assim, por que é tudo junto? Porque é rápido, você chega lá, faz uma queixa de que você sofre uma violência, a delegada já faz o boletim de ocorrência, já encaminha para o Ministério Público, que fica numa sala ao lado, o Ministério Público já pode pedir o encaminhamento de prisão desse agressor, a Justiça está do lado, ele leva lá para o Judiciário determina ou a medida protetiva ou a prisão, a polícia já vai lá e já prende o sujeito. Aconteceu isso nesse caso? Não aconteceu isso. A própria Vanessa Ricarte, quando ela saiu da delegacia, isso foi no dia 12 de fevereiro, ela saiu da delegacia e mandou um áudio para uma amiga, dizendo que foi tratada com descaso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que não recebeu o atendimento que precisava e que estava com muito medo de voltar para casa, mas que teria que voltar para casa porque ela não tinha escolha. Ela gostaria de voltar para casa com uma escolta, é inclusive o que deveria ter acontecido, mas isso não aconteceu. Resultado, ela chegou em casa, depois de ter ido à polícia pedir socorro, e foi assassinada pelo ex-noivo com 3 facadas. Olha só, eu separei aqui um trechinho do áudio que a Vanessa mandou para essa amiga, não é o áudio completo, ele é muito maior. Inclusive, sugiro que você visite a página da Cláudia Geiger no Instagram, essa repórter lá de Campo Grande que eu te falei, porque ela tem, inclusive, um comunicado muito importante, muito interessante sobre esse assunto. Formas de ajudar outras mulheres, e também tem esse áudio mais completo do que o trecho que eu vou exibir aqui. Mas só pelo trecho que eu vou exibir aqui, você já consegue perceber como ela foi tratada com descaso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Dá só uma olhada. Eu fui falar com a delegada, fui tentar explicar toda a situação, o jeito que ela me tratou também foi bem prolixo, sabe? Bem fria, seca. E ela toda hora me cortava, assim, parece que tudo protege o cara, né, o agressor. E aí ainda foi bem mandado, tem que ter um mandado, né, judicial, então hoje, por exemplo, não tem como ele assinar essa medida protetiva. Me passou aqui o telefone da oficial de justiça, né? Passou a cena de processo para ficar consultando. E do boletim de ocorrência eu coloquei, não adianta acrescentar, não vai mudar muitas coisas, já foi judicial. Eu falei, mas eu preciso, minha casa, preciso tomar banho, às vezes não tomo banho, troco de roupa. Aí eu, então, vai pra sua casa, eu mando uma mensagem quando eu deixar a casa. Então, assim, eles não entendem, né, a judicial do negócio. Entendeu? Ela tinha falado pra mim que só saiu de casa pra polícia. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que ir lá na casa, vou fazer isso. E vou falar pra ele sair. Se ele falar que ele não vai sair, ele não vai ter que ir.
acionar a polícia. Aí meus pais estão vindo, já vão brigar comigo, porque eu fui perseguitada, que esse cara vai me matar e tal, não tem o que fazer, porque ele só vai preso se tiver flagrante. É isso, assim, eu tô bem impactada com o atendimento de Adriano, da Casa da Mulher Brasileira, assim, sabe? Eu que tenho toda a expressão de escolaridade, fui tratada dessa maneira, imagina uma mulher vulnerável lá, chegar lá, essas que são mortas, né? Essas que vão para a estatística do feminicídio. Não fazendo ou não fazendo o que você disse, né? Eu fazendo ou não fazendo o boletim de ocorrência, ele pode me agredir de qualquer maneira, né? Tá aí, esse áudio demonstra claramente assim, que ela não conseguiu o atendimento que ela precisava na Casa da Mulher Brasileira, na delegacia da Polícia Civil. A delegada deu uma entrevista dizendo, a gente ofereceu abrigo para ela aqui, ela não quis ficar. Você está vendo um áudio que nada disso aconteceu, né? A Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul, obviamente, saiu em defesa da delegada, dizendo que a culpa é da Vanessa, que foi assassinada. Que ela ofereceu todas as informações e que a Vanessa não quis ficar, ou seja, bancando a mesma tese que a gente já sabe que é mentirosa. A Associação dos Delegados, o papel dela é defender o delegado, mas quando a gente percebe que é mentira, acho que não dá para ir, né, gente? Mas o pessoal, a Associação dos Delegados lá de Mato Grosso do Sul, está embarcando nessa, mesmo sabendo que o que aconteceu foi bem diferente do que foi relatado pela delegada. E esse áudio é a comprovação disso. Não teria por que a Vanessa mandar um áudio dizer que foi maltratada se ela tivesse sido bem tratada e acolhida. E o que acontece a partir de agora? O Ministério da Mulher vai mandar apurar essa história. Mandou uma equipe para Campo Grande, vai ficar em cima acompanhando a investigação do assassinato da Vanessa. Por quê? Porque o Ministério das Mulheres já tinha mandado dinheiro, inclusive, para a Casa da Mulher Brasileira, para o Estado de Mato Grosso do Sul, investir em políticas de prevenção à violência contra a mulher. Então, quer saber, o que vocês fizeram com esse dinheiro? Usaram? Melhoraram a estrutura? Cadê a aplicação desse dinheiro? E também, claro, né, acompanhar a apuração do crime em si para garantir que haja uma punição. E aí, olha só, o Ministério afirma que Vanessa não poderia ter voltado para casa sem a escolta da Patrulha Maria da Penha, de acordo com o protocolo de avaliação de risco para mulheres em situação de violência e que orienta o atendimento da Casa da Mulher Brasileira. Então, quando ela disse que tinha que voltar para casa, tomar um banho, pegar roupa, fazia 2 dias que ela não tomava um banho, ela estava em cárcere privado, ela conseguiu escapar para ir para a delegacia fazer queixa. Jamais eles poderiam ter deixado ela voltar para casa sem a ajuda da polícia, sem voltar com uma viatura policial para expulsar esse cara de lá ou prendê-lo, tirá-lo de lá, para que ela pudesse pelo menos tirar as coisas de casa e procurar um outro lugar seguro para ficar. Então essa falha foi cometida pela Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, que é administrada pelo governo do estado de Mato Grosso do Sul, cujo governador é um bolsonarista, isso é importante se dizer, Eduardo Riedel, apesar de ser tucano do PSDB, é bolsonarista, assim como o anterior, que também é tucano, também era bolsonarista, e aí, mais uma vez, é isso que os bolsonaristas têm a oferecer em termos de segurança para a mulher vítima de violência, ou seja, nada. Mesmo com uma estrutura maravilhosa, porque a estrutura é maravilhosa, gente. Eu conheço a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. A estrutura física, as instalações são maravilhosos. Só quem trabalha lá dentro parece que continua pisando na bola, continua não dando bola para as situações de risco que as mulheres de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul sofrem. E a Vanessa, infelizmente, é mais uma vítima. Ela disse aí, né? Se eu que sou uma pessoa esclarecida, estudada, passei por isso, imagine uma mulher vulnerável. Você viu ela dizendo isso no áudio. Uma mulher que às vezes tem dificuldade de compreender os seus próprios direitos. Essas que viram estatística. E a Vanessa acabou entrando para a estatística, sendo mais uma mulher morta pelo ex-companheiro. Espero que não fique só na estatística, que a morte dela não seja em vão e que esse movimento que se formou em torno desse caso, que chamou a atenção e chocou o Brasil inteiro, que esse movimento seja transformado numa mudança efetiva e verdadeira na política de proteção à mulher vítima de violência. Que não só o estado de Mato Grosso do Sul aprenda a lição, mas que o Brasil também use esse exemplo para modificar os protocolos, modificar as formas de atender a mulher quando chega na delegacia, completamente fragilizada e muitas vezes, inclusive, acompanhada do agressor. E ali tem que prestar depoimento do lado do agressor. E às vezes tem que voltar para casa com o agressor, às vezes o agressor volta para casa antes dela. E isso acontece em Mato Grosso do Sul, porque eu já vi, eu presenciei, ninguém me contou. Então, espero que pelo menos esse caso possa provocar uma mudança que evite que outras mulheres passem pela mesma situação da Vanessa. Infelizmente, a Vanessa se foi, não há o que fazer nesse sentido, mas que pelo menos essa morte não seja em vão e que as autoridades aprendam que elas têm que agir e agir diferente do que vem agindo, porque do jeito que está, não tem segurança nenhuma para as mulheres brasileiras que são vítimas de violência.
Enfim, mudando de assunto para tratar da última questão aqui. A questão é grave, a questão é séria, gente. Dengue. Dengue registra mais de 100 mortes no Brasil em 2025. Teve 87 mortes só no estado de São Paulo. Tá feia a coisa, tá? Mas assim, tá feia, mas quanto? Muito? Tá aumentando? Tá pior o problema da dengue? Então, nesse momento você vai entender isso junto comigo. O que acontece? A gente precisa saber o que o governo está fazendo. Por quê? Porque combater a dengue depende de dois fatores, né? Depende do cidadão, que não deixa acumular água parada em casa, que cuida do quintal, que cuida do entulho, não deixa juntar entulho, não deixa juntar nada que possa acumular água da chuva, mas também do poder público, que tem que fazer ações de prevenção, de educação, de recolhimento de sujeira, né, de fiscalização das casas. Tudo isso custa caro, custa muita grana. E é preciso saber o que o governo Lula está fazendo. Porque tem um monte de gente que eu estou vendo aí na rede social, dizendo que o Lula não está fazendo nada, dizendo que o Lula não comprou vacina, a dengue está crescendo, não sei o quê. E aí eu falei, bom, vamos verificar se é verdade, né? Porque não dá para saber só pelos palpites. Então fui checar. Vem comigo. O Ministério da Saúde entrega nova remessa de vacinas da dengue. O Ministério da Saúde comprou essas vacinas de uma empresa japonesa. A vacina chama Kedenga. E aí, olha só, o Brasil comprou todo o estoque disponível de vacina da dengue no mercado internacional inteiro. Considerando essa aquisição e mais um quantitativo doado pelo laboratório produtor, o total de doses chega a 6,5 milhões para 2024 e 9 milhões de doses para 2025. É bastante? É suficiente? Não, não é suficiente. Precisa vacinar muito mais gente. E por que não compra mais vacina? Porque não tem. Só tem esse fabricante no mundo, que é japonês, no laboratório Takeda, e ele não dá conta de fabricar todas as doses que o Brasil precisa. O Brasil comprou tudo que tem disponível no mundo. O Brasil foi o primeiro país do planeta Terra a aplicar vacina contra a dengue no SUS, de graça. Sim, porque se você for na farmácia e comprar vacina, num laboratório comprar vacina, é R$1.000 a dose. E são 2 doses, tá? E não tá achando. Agora, no SUS tem nesse momento para crianças de 10 a 14 anos, que é um público-alvo muito específico, porque é nesse público-alvo que a dengue se apresenta de forma mais grave, pode levar à morte. E como tem pouca vacina, teve que restringir a esse público, mas já tem uma mudança aí para outros públicos que eu vou explicar também. Saúde amplia a recomendação da vacina de acordo com o vencimento. O que é isso? Como eu te falei, de 10 a 14 anos, certo? Certo. Mas aí está vencendo vacina, está perdendo vacina, porque as pessoas não estão indo tomar. Nem metade do público-alvo está indo tomar vacina. Por quê? Porque os antivacinas ficam buzinando, dizendo que vacina não faz bem, né? Inventando essas maluquices. E isso convence algumas pessoas que ficam com medo e não estão levando seus filhos para serem vacinados. Então a vacina sobra, vence, tem que jogar fora. E aí o governo então mudou a estratégia, fez uma portaria lá no Ministério da Saúde dizendo o seguinte: quando estiver faltando um mês para vencer aquelas doses de vacina que estão armazenadas em determinada cidade, a cidade pode ampliar o público até 59 anos. Até de 14 a 59 anos, aplica em todo mundo que chegar, para não ter perigo de perder essas doses da vacina. Por que não vai aplicar em quem tem 60 anos ou mais? Porque a bula da vacina diz que ela não deve ser aplicada em idosos. Não está pronta ainda uma vacina para dengue para idosos. Então, há risco em aplicar em pessoas idosas. Por isso que o limite de idade é 59 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 60 anos, não aplica mais. Então, sempre que estiver vencendo aquele lote de vacinas, as prefeituras, que é quem está fazendo a vacinação, podem ampliar esse público para atender também adultos. Então fica ligado na sua cidade, liga na secretaria, liga no posto de saúde mais próximo da sua casa, para perguntar. Faz isso sempre. Se você ligar hoje e não tiver ainda disponível as vacinas, por quê? Porque ainda não está à beira de vencer, liga semana que vem, na outra. A qualquer momento pode abrir as doses para pessoas da sua idade. E aí você corre lá, toma vacina e se previne. Não cai nessa de que vacina faz mal, não, pelo amor de Deus, tá? O governo amplia para 1,5 bilhão os recursos para emergências, como o enfrentamento da dengue. O que é isso? É repasse para estados e municípios, para contratar agente de vetor, para fazer fiscalização, para contratar lá o fumacê, para fazer campanha educativa, para ajudar as pessoas, orientar as pessoas a não deixar acumular água parada. Então, a prefeitura ou o estado faz um projeto, dizendo, olha, vamos precisar de tanto, esse dinheiro vai ser usado assim, assim, assado, a ação emergencial é essa, e só para quem está em situação de emergência. O que é isso? Quem está com um número muito elevado de casos e que não tem condição de atender a demanda, tá super lotado o hospital, ou também não está dando conta de fazer o trabalho de limpeza da cidade, porque é muito lugar. Então, assim, se precisar de um auxílio financeiro, porque a dengue está muito mais volumosa naquela cidade do que a prefeitura é capaz de enfrentar, ou o estado, eles podem pedir dinheiro para o governo federal, e o governo federal vai tentar mandar uma grana, 1,5 bilhão
foi reservado para tentar fazer esse combate à dengue. O Brasil registra redução de aproximadamente 60% nos casos de dengue em 2025. Esse número que é importante para a gente ter uma ideia. Eu falei lá no começo, mais de 100 pessoas já morreram de dengue no Brasil. É muita gente, morrer 100 pessoas por causa de dengue, uma doença prevenível e que agora tem até vacina, e a maior parte das pessoas que morreram foram justamente crianças e adolescentes naquela faixa etária que poderiam estar sendo vacinados e não estão sendo vacinados porque os pais não estão levando. Essas são a maioria das mortes. Então é muita gente. Mesmo assim, o número é 60% menor do que no mesmo período, lá em janeiro, fevereiro de 2024. Tá? Caiu bastante, apesar de continuar alta e a gente precisar estar atento o tempo todo, mas caiu bastante o número de casos de dengue no Brasil. 60% é um número bastante considerado. E aí, meu último recado, assim, nem devia, mas ivermectina, limão e caldo de cana não são eficazes no combate à dengue. Fica até difícil acreditar que alguém cai nessa, mas é real. Tem gente tomando ivermectina para combater a dengue. Meu Deus do céu, ivermectina não serve para isso, gente. Ivermectina é remédio para verme. Não serve para dengue. Para, e muito menos limão e caldo de cana. Não tem isso, gente. Pelo amor de Deus, tá? É mentira. Mentira de gente que quer fazer você não tomar vacina. Mentira de gente mal intencionada que fica inventando essas receitas mirabolantes para você achar que tá tranquilo. Mas não tá tranquilo. Precisa cuidar do quintal. Porque pode você ser a vítima, mas pode ser o seu vizinho também, porque o mosquito da sua casa pica o vizinho. Então muitas vezes você cuida do seu quintal, o vizinho não cuida e você se lasca também. Então todo mundo tem que estar unido e atento para combater a dengue. Pelo amor de Deus, vamos cuidar dos nossos quintais, de terrenos baldios, não vamos acumular entulho, lixo, nada que acumule água. Fica de olho lá naquela bandejinha atrás da geladeira, fica de olho no ralo do banheiro. Tudo isso são lugares onde o mosquito se prolifera e a gente precisa acabar com esse mosquito. A dengue é evitável. E então a gente precisa fazer o trabalho de evitar. Mas para isso é preciso de conscientização. E não existe nenhuma receita caseira que seja capaz de combater a dengue. Muito menos ivermectina, pelo amor de Deus. Para com isso. Você pode ter um problema hepático por conta disso. Um problema hepático, um problema no fígado, se você ficar tomando ivermectina à torta direito. Eu já fiz reportagem sobre pessoas que tiveram que fazer transplante de fígado porque ficaram tomando ivermectina no tempo da pandemia. Então não caia nessa agora. Só isso que eu te peço, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até agora. Eu te peço mais uma vez para deixar um like, um comentário, deixar a sua opinião sobre qualquer um desses temas que eu tratei aqui. Eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política brasileira e outros acontecimentos importantes. Um abração para você. Tchau.